Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Faz de Conto. Meus alunos chegando aqui, coisa boa. Tudo bom, Tancredi? Monique chegando, querida. Mais uma quarta-feira, falando de boa literatura. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Cauê? Vamos lá, vão chegando, sintam-se à vontade. Monique já está aqui. Hoje nós vamos falar de uma escritora que eu não conhecia e a Monique me indicou, que é a Úrsula Le Guin. Eu não sei se a pronúncia é Le Guin ou Le Guin, acho que é Le Guin. A Monique vai falar bastante sobre a obra dela e o porquê dessa escolha. Vai ser muito bom, hein? Ah, Tancredi, ficou com vergonha, mas o seu mapa ficou sensacional. Fiquei muito orgulhosa de você e do seu time todo. Vocês arrebentaram. Sejam bem-vindos. Já vou chamar a Monique para começar a prosear aqui. Vamos lá. Ah, minha amiga, que saudade de você. Saudade? Ai, menina, deixa eu me ajeitar aqui. Ah, agora tá melhor. Você tá bem? Tô bem, tô com saudade, tô um pouquinho nervosa. Ai, Nossa, de hoje. Porque apesar de como é que é, as pessoas pra quem eu indiquei falam, Monique, é meio pesado, né? Eu falei, acho que eu exagerei na mão. Não exagerou, mas eu fiquei muito curiosa para saber assim, porque eu sei que sempre que você escolhe um texto, você tem aquele cuidado de trazer a pesquisa, de falar as nuances, as camadas, e como é um texto cheio de camadas, cheio de simbologias, de referenciais ali, né? E eu falei, gente, ele é muito rico, é um texto para muitas leituras, não para uma única leitura. Falei, nossa, um texto complexo, mas riquíssimo. Eu fiquei muito. Ele é um texto curto, né? Eu cheguei até, eu falei, a ler, a gravar para ver se não era muito longo, né? E é um texto que você consegue ler em 20 minutos. Mas ele dá tanto pra gente pensar assim, né? Ele faz a gente refletir sobre tanta coisa. E eu tinha acabado de fazer uma leitura de um outro texto, de um livro dela, né? Não de um conto. Tinha acabado de ler um livro dela que já tinha mexido muito comigo, porque ela escreve assim. E aí eu fui ler esse conto e falei, meu Deus do céu, essa mulher vai acabar comigo. É uma loucura. E nós estamos todos curiosos para conhecer a sua leitura, a sua interpretação. É porque uma coisa vai puxando outra, né? Eu sou muito assim, com qualquer leitura que eu faço, a minha cabeça ela vai puxando uma coisa, puxando outra, né? Quando eu li esse conto, eu fui puxando umas aspirações minhas aí filosóficas e tal. É o fio de Ariadne, né? É esse fio. Isso. É muito louco como é que funciona, né? E cada leitura desperta uma coisa em mim. Eu só conseguia ficar pensando nessas aspirações filosóficas minhas aí. Sensacional. E eu falei, não, dá muito para pensar. Tem muito pano para manga, então já vamos entrar no tema, porque assim, esse texto aqui, ele promete. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Faz de Conto. Hoje eu tenho aqui mais uma vez a minha querida amiga parça,
lado a lado, diretoria do Café Literário, minha amiga Monique Bonomini, uma pessoa muito especial no meu caminho, não só no aspecto literário, mas na vida, parceira de vinho, É. de Você sabe que prosa. mesmo quando a gente está de longe, né, a gente divide uns vinhos. Amiga, vi você tomando um vinho aí, abri um aqui, porque eu Tô também estava tomando um aqui precisando. e eu tô Te morrendo admiro de demais, você sabe. saudade. Você sabe que eu também. Eu tô morrendo de saudade de você e aqui é um jeito de a gente estar um pouquinho mais perto. Isso, é Para quem não verdade. me conhece, eu sou professora de língua portuguesa e literatura. Faço a curadoria de um clube de leitura que se chama Café Literário, já aí há 5 anos na estrada. E foi por meio do Café Literário que eu conheci a Monique há anos. Tem aí uns Lá em 4 anos. 2017. É. É isso aí, 2017. E desde então, assim, inseparáveis nesse caminho dos livros. E né, nós temos aqui um projeto que, ó aqui, ó, que está Vai prometendo. sair. Oh, o Esse meu tá vai aqui. sair, esse aqui, ó, prometendo aqui a Vai Simone, sair, ela vai tá bem sair. aqui só Preparem-se, de olho, pessoas. aqui, ó. Ela tá só de olho nas nossas Isso. promessas de leitura conjunta. E, gente, é uma alegria estar aqui. E antes de entrar no tema da live, eu tenho um comunicado que é um pouco triste de fazer, mas que é necessário, né? E eu não posso me emocionar. Eu faço essa live do Faz de Conto tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Quase 1 ano e meio. Começou em julho de 2020, no alto da pandemia, do isolamento, e eu abri assim várias frentes de trabalho aqui na internet, coisas que me fizeram crescer muito como leitora, como professora, como pesquisadora. Conheci pessoas incríveis, né, nos cursos sobre Clarice Lispector, no Ave Palavra, aqui no Faz de Conto. Só que a gente sabe que a vida ela está voltando ao seu curso, assim, não voltou 100%, mas está começando a voltar ao seu ritmo normal. E eu tenho trabalhado muito, vida de professora é uma vida muito suada aqui nesse país, em todos, mas aqui no Brasil particularmente é uma É. vida muito suada. E por conta de projetos profissionais, essa vai ser a última live do Faz de Conto neste ano de 2021. Mas eu tenho sim a intenção de voltar com as lives no ano que vem, até porque terei novas configurações de trabalho para 2022, mas eu preciso desse ato nesse momento para me dedicar mesmo a esses projetos profissionais e dar um respiro para a professora, salvem a professorinha, e daqui a pouco estaremos aqui de volta. E hoje eu contei para a Monique mais cedo essa novidade, dizendo assim que eu fico muito honrada de ser ela a pessoa que fecha esse ciclo comigo, uma pessoa que eu tanto admiro, uma amiga, a gente não pode ser você que tem um textão aí pela frente, mas uma amiga da vida, da literatura, né, de conversas e de trocas muito importantes. A Monique é de fato, ela sabe disso, né, amor? Mas ela é uma pessoa muito especial para mim. Estar com ela aqui nesse momento é muito significativo. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam o Faz de Conto nesse 1 ano e meio praticamente. Nós voltaremos, tenho certeza que eu pretendo voltar de fato em 2022, mas esse ato agora é necessário. E às vezes a gente precisa dar umas pausas para ressignificar e é como diz a Cecília Meirelles, né, que aprendeu com a primavera a se deixar cortar para voltar sempre inteira. É o nosso movimento fênix, né? Então a gente precisa às vezes de determinadas pausas para depois ressurgir, renascer, ressignificar. Então, não é um adeus, é um até logo. É um até logo. O Café Literário continua, eu continuo aqui compartilhando as minhas leituras, são só as nossas lives mesmo, elas já foram espaçadas, inicialmente quinzenais, mas de fato, ainda quinzenais, ficou difícil de dar conta dessa demanda, né? Então, é isso, mas sem tristeza, nada disso, né, amor?
Não é esse o Não, um ciclo que se objetivo. encerra agora, né? Mas como você falou, nada impede que você reabra, né? E Ano que assim, vem, tem zilhões de lives super legais para assistir lá na sua muita página, para coisa quando der uma boa. saudadinha de faz de conto. Tem muita É, coisa para rever, muito boa. Tem, tem né? muita coisa, vai Eu ficar conheci tudo muita gravado. coisa por causa do faz de conto. Então, quando a gente dá uma saudadinha, a gente corre lá e Vai assiste estar um tudo pouquinho e aqui, tudo revisita. gravado, tudo aqui no IGTV, tudo gravado. O Ave Palavra também está lá, o Faz de Conto, o Café Literário sempre aberto. Inclusive, agora, na primeira semana de novembro, nós teremos o Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro, provavelmente, possivelmente com a presença do autor. Temos a programação do ano que vem já pronta do Café Literário. Então tem muita coisa boa aí Tem. acontecendo e por acontecer. É só mesmo assim uma reprogramação para pensar em projetos. Eu sou uma pessoa que tem esse pé no virginiano, esse pé virginiano aí que organiza a vida e eu Né? precisei sistematizar. O Mário, ó, é o Mário aqui, meu outro parça querido, que eu estou morrendo de saudade, já veio, falou recentemente comigo aqui no Faz de Conto sobre o Essa de Queiroz, está gravado, vale muito a pena conhecer a leitura do Mário sobre o conto do Essa. E vamos entrar, né, em Úrsula, em Aqueles que Vamos. Abandonam Homelas, mas antes disso, Monique, acredito que todos a conheçam, mas se não, Acho que. mais uma vez, seja bem-vinda e apresente-se, Obrigada. fale a respeito de você, das suas Já, leituras, da sua formação, da sua escrita. Conta um pouquinho a já sou respeito. figurinha carimbada aqui, né, Jana? Muito. Já meu quarto faz de conto e os cafés eu já nem conto mais. Já E perdemos as é, contas, não, é isso. maravilhosamente. Eu sou formada em Direito, né? Exerci a advocacia, fui advogada atuante aí por alguns bons 7 anos. Depois fiz uma segunda graduação em História. E eu leio muito, sou uma leitora voraz, Muito. sou mãe de 2 crianças, uma menina e Lindas. um menino. Sou esposa do Mário, sou curiosa, sou metida a aprender um monte de coisa, É gosto de fazer um artesã, monte de coisa. é E essa sou eu. Eu cozinheira, não, mas eu tô sempre lendo, né? Tô sempre lendo. é leitora. Eu sou leitora, assim, eu gosto de dizer que aqui em casa a gente brinca, né? Porque eu sou tão assim com a leitura que eu leio os manuais, né? Então, de tudo que chega, eu leio o manual aqui em casa. Para qualquer equipamento, eu leio o manual. Então, assim, eu sou essa pessoa, sou a pessoa que lê o manual, porque eu sou, acima de tudo, eu tô sempre. Eu leio para aprender a bordar, eu leio para fazer desenho, eu leio para fazer os meus artesanatos. Eu sempre dou um jeito de encaixar uma leitura aí. E agora, Maravilhosa. com as suas lives, né, eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto muito, que é estudar e me aprofundar no que eu leio, né? E isso Isso é para mim é maravilhoso. assim, é demais, assim, eu fico muito grata por você me chamar, me convidar, porque você me abre assim um espaço, né? Porque aí eu me organizo, porque como você está falando, né? A gente vai organizando a vida, né? E a vida tem uma série de prioridades, né? E aí nem Sim, sempre dá pra gente sentar e ficar estudando o dia inteiro, né? Eu gostaria, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. E adoraria. aí eu adoraria, mas aí quando a Jana fala, vem fazer live, vem fazer faz conto, vem fazer café, eu falo, oba, vamos. E Agora aí eu tenho uma desculpa. eu, eu derrubo aqui meus livros e internet e tal, e eu estudo, e eu sou muito grata a você por todas as oportunidades que você já abriu aqui para mim, aqui Gente, no Faz de a Conta e nos Monique, cafés. gente, cada encontro que a gente já teve, cada momento, assim. A última live que ela fez comigo aqui foi sobre Gabriel Garcia Marques. Gente, foi uma aula aquilo ali. Foi uma aula. Ficou gravada, vocês precisam assistir. E olha, eu já perdi as contas de quantas prosas a gente já fez. Virgínia, A gente conversa muito. Svetlana, Mulheres e Lobos. Gente, eu já perdi as contas de quantas prosas literárias a gente Dá já para trocar travou muito, nessa. né? Pô, muita coisa. Fora e dentro da rede, porque fora da rede a gente também Ixi, proseia.
fora da rede, né? Aí que a gente brasileira mesmo. Difícil a gente parar, né? Quando a gente tá fora, né? Aqui a gente tem. Nossa Senhora! O povo que Aqui a se gente tem os segure. limites, né? Ah, quando a gente tá ao vivo, né, Jana? A gente quer falar. A gente fala, até não aguenta mais. Mo, minha querida, uma coisa que é sempre praxe aqui no Faz de Conto é que eu deixo meus convidados e as minhas convidadas especiais muito à vontade para escolher o autor. Deixo livre mesmo, pode escolher, ainda que seja um autor já trabalhado, uma autora já trabalhada. E a Monique escolheu a Úrsula, que eu não conhecia. E aí eu falei, gente, quem é essa autora? Quem é essa mulher? Olha a Lívia aqui falando, eu tenho que Tem pegar que um pegar um feriado feriado. para nós duas. Gente, é um feriado e isso é verdade. A gente senta numa mesa e a gente começa a falar 10 horas da manhã e vai parar de falar 2 horas da manhã. A gente não para. É, A gente, tem né, Mo? assunto que eu posso fazer. Mas não tem jeito. E, Mo, conta pra gente, né? Quem foi a Úrsula? É Legan ou Leguinha? Como que pronuncia? Então, ela é americana, né? Estadunidense, né? Como agora estão adotando. E ela em todos os lugares onde eu vi vídeos do YouTube, premiações dela, eu vi chamar de Leguin, né? É Leguinha. Kreber Leguin mesmo, eles Tá, chamam, né? tá. Então, mas o marido dela, ele esse Leguin vem do marido e o marido é de origem francesa. Então, Hum, pode ser provavelmente, legal. talvez, né? Só que ela casou e logo voltou para os Estados Unidos. Ela casou com ele, ela estava fazendo um doutorado na França quando casou com ele, e ele era historiador, e eles vieram, então, assim, talvez na França seja Legan, né? Que faz muito mais E nos Estados sentido, né? Unidos, Leguinha. Mas Porque os na hora de americanos, pronunciar, dane-se. eu fiquei Aqui a gente assim. chama de Leguin. Eu também fiquei. A Úrsula é uma descoberta minha pandêmica, né? Esse mundo da assim, né? Não diminuindo o valor da pandemia, nem tentando reduzir tudo que a gente passou e está passando de horrível no país por causa da pandemia. Mas o fato é que assim, as possibilidades online que se abriram com a pandemia, a gente tomou até um choque. Acho que ninguém imaginava tudo que a internet podia fazer, né? Até a gente ficar preso em casa. E a Úrsula veio numa dessas descobertas, porque de repente muita coisa sendo publicada, muita live, muito assim, curso e muita coisa assim. E aí eu descobri a Úrsula numa revista, chama Revista Presente, que é uma Tá. publicação que uns artistas assim estão encabeçando. Ela acho que é trimestral, nem é uma coisa gratuita que está rodando aí na internet. É um trabalho assim de arte mesmo, assim, uma coisa linda. A revista são artistas Legal. que se trocam cartas e publicam essas cartas que eles Que trocam, sabe? É bem demais. bonito. E aí uma editora dessa revista, ela traduziu um ensaio da Úrsula, que era inédito no Brasil, que é um ensaio, até marquei aqui a data dele, de 86. Tá. Era inédito, não tinha aqui no Brasil, chamado A Teoria da Ficção como Sacola. E como você sabe, né, eu tenho me aventurado a aprender e destrinchar possibilidades da escrita, né, a escrita mesmo como uma forma maior de expressão. E aí eu fui ler, porque a teoria da ficção como sacola. E aí, quando eu Nossa, esse li nome aquela já é mulher estimulante, né? Que falando de isso? literatura daquele jeito, que para ela, assim, a literatura ela não é uma arma, para ela a literatura é uma sacola, que a gente vai guardando e vai assim, juntando as coisas e tudo, e depois a gente retira aquilo e processa. Enfim, é um texto maravilhoso, tá na internet, procurem aí, porque Nossa, eu vou eu anotar. fiz. Sim, sensacional. E aí eu li, eu fiquei tão comovida com aquela forma dela interpretar a literatura, né? E aí fui ler sobre ela. A Úrsula K. Le Guin, ela escreve ficção científica. E eu falei, putz, como Como assim assim? ficção científica, né? Tipo, a gente é fogo, porque a gente acaba criando essas categorias e a ficção As científica é uma coisa caixinhas, de né? nerd, né? É. Ou então uma coisa que é para jovem. E a gente acaba não lendo, né? E aí eu falei, não, mas essa mulher que escreveu isso, eu tenho que ler a ficção científica dela. E por incrível que pareça, né, o meu primeiro livro de ficção científica também foi escrito por uma mulher, apesar desse público ser uma área que mais Uma, homens escrevem. mais homens. Mas enfim.
E aí, tava caçando para ver por onde começar, bati com outro texto dela, que também está disponível na internet, que também a editora Chão de Feira publicou, que é um discurso que ela fez numa formatura de uma faculdade lá nos Estados Unidos, que é uma faculdade só para mulheres. E ela foi lá, assim, o discurso de uma canhota. E aí eu fui ler esse discurso. E aí, gente, ela chega e ela fala assim, olha, eu não tô aqui para falar com vocês sobre sucesso. Eu tô aqui para falar para vocês sobre fracasso. Porque nós somos mulheres. Então, a gente tem que falar dos lugares que a gente conhece. Eu falei, nossa, a mulher já começa o discurso assim. E é um discurso de 83. E essa editora Chão de Feira traduziu e também disponibilizou gratuitamente esse conto. Tá. Aí eu li esse discurso, aliás. Aí eu li esse discurso e falei, gente, essa mulher tá pipocando toda hora na minha frente, preciso ler um livro dela. E aí, calhou que eu li um livro dela chamado O Nome do Mundo é Floresta. Floresta é o nome do mundo. E aí eu falei, Floresta é o nome do mundo? Que coisa, né? E aí, quando eu li o livro, assim, ficção científica, mas, assim, é crítica social do primeiro parágrafo ao último ponto final, entendeu? Você sabe que uma crítica social a gente gosta aqui nessa casa. Muito. E aí eu falei assim, gente, E aí fui atrás, porque como eu disse, eu não gosto só de ler, né? Eu gosto de saber o que tem por trás do livro. E aí, de fato, o livro é um livro do final dos anos 60, que ela publicou no final dos anos 60, começo dos anos 70, deixa eu ver se eu acho que é 69. E o livro é uma crítica à Guerra do Vietnã. E, gente, o livro é sensacional. E aí você pega uma americana escrevendo aquilo sobre sistemas imperialistas e colonialistas, extrativistas. Você fala, é muito sua cara. É muito subversiva essa mulher, eu quero ficar amiga dela. E aí acabei de ler esse livro, Floresta é o Nome do Mundo, e já virei fã da Úrsula. Nossa, falei, gente, quero ler tudo dessa mulher. E aí fui pesquisar o que eu devia ler em seguida, e aí descobri que ela tinha um livro de ficção científica, que é um dos primeiros livros né, desse universo, que debate questão de gênero, que é o A Mão Esquerda da Escuridão. E ela cria um mundo, um planeta, onde todos os habitantes são andrógenos. Não tem sexo, não tem gênero nesse país, nesse planeta. De que ano e assim, é isso? Olha que acho que é 73 esse, ou 72. A Mão Esquerda da Escuridão. Da Escuridão. Caramba. E aí a mulher é essa pessoa, entendeu? E aí eu falei, gente... E aí eu tava com aquela coisa do Floresta, é o nome do mundo, e aquela mulher, tal. E um dia eu tô lá no grupo do Café Literário, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp do Café Literário, e a nossa colega Andréa Maza falou, gente, olha, eu acabei de ler esse conto aqui do projeto Cápsula da editora Morro Branco, que é outra iniciativa dessas, né, de disponibilizar textos gratuitamente aí, que é um conto da Úrsula que chama Aqueles que Abandonam Homelas, e é um conto demais, assim, vocês vão gostar e tal. E eu tava com a leitura, assim, fresca, né, do Floresta é o Nome do Mundo. E quando eu li, eu fiquei assim, ó... Gente, quando eu crescer, eu quero escrever desse jeito. É muito louco como as coisas elas vão entrando em sinergia, né? Quando você vê, você tá tão sensível àquele tema, àquele autor, que tudo parece que... Não, eu falei, essa mulher, ela tá pulando em cima de mim, né? Tipo, gente... Pra onde eu olho, a Úrsula tá pipocando, assim, em cima de mim, né? Ela faleceu em 2018, é isso? Ela 2018, ela já tava... Acho que 88, 89 anos, mas assim, ela foi uma mulher de opinião forte, de opiniões, assim, pouco comuns, né, para os cidadãos estadunidenses, assim, até o fim. Ela ganhou um prêmio em 2014, e esse foi um outro discurso que eu assisti dela. Ela ganhou o prêmio da mão do Neil Gaiman, que é, né, um grande escritor de fantasia, né? E ele fala que ela influenciou a escrita dele, né? Ele declarou já abertamente várias vezes, e ele entrega o prêmio para ela.
E aí, no discurso, ela faz uma puta crítica à Amazon, que interfere nas editoras e no que vai publicar. E ela fala o seguinte, ó, ela fala lá em 2014, ela fala assim, nesse discurso dela. Ela fala assim, o mundo está passando por um momento terrível e as coisas vão ficar muito estranhas. E é preciso que os escritores e as pessoas capazes de pensar outros mundos possíveis tenham liberdade de pensá-los e criá-los. E a gente não pode aceitar que grandes corporativistas queiram mandar no que a produção editorial, no que o artista vai escrever. É preciso que esses artistas que tenham a capacidade de imaginar esses novos mundos possíveis, eles tenham permissão para falar. E aí, gente, essa mulher, ela era essa mulher, entendeu? Gente, e aí, ela assim... Isso em 2014. Ela fez uma crítica aberta à Amazon, porque lá, se aqui a Amazon é forte, imagina lá nos Estados Unidos, né? E assim, a Amazon ela tem uma política que é em cima do mercado editorial mesmo, do que é produzido, não só da questão da orientação das vendas, mas também do que se produz, né? E aí acaba meio que o mercado editorial ele vai se fechando para só produzir e lançar o que vende, não mais produzir porque é literatura, né? E a crítica dela é essa, e assim, e aí ela chama, ela tem uma história muito legal, que dá assim, uma live só da história dela, ela abandonou uma organização de escritores lá nos Estados Unidos, porque um escritor se declarou de esquerda e ia se mudar para um país do bloco soviético, e essa organização expulsou ele. E ela falou, ó, como é que eu posso falar de liberdade se aqui a gente não permite a liberdade? Então eu estou me desligando aqui dessa associação de escritores, assim. Essa pessoa, né? Então, assim, e aí eu quis conhecer mais, como você viu, eu fui indo atrás de conhecer a história dela. E, assim, ela escreve ficção científica, mas ela escreve muito mais. Ela é renomada por escrever ficção científica, mas, assim... Ela tem muito ensaio, ela tem muita poesia, e no Brasil, assim, as obras ficcionais dela têm tradução, né? Mas esses ensaios, poemas, ela escreveu infantil, e ela é premiadíssima. Nebula, Prêmios Hugo, acho que ela tem mais de 10, de 11, ela tem tudo, ela é premiadíssima. Assim, é uma mulher, assim, premiadíssima, e com essa produção... aqui no Brasil. Cheia de crítica, né? Porque eu atribuo a isso, por causa dessa questão dela ser rotulada como uma escritora de ficção científica. E ela fala que ela faz uma ficção científica social, assim, né? Porque ela usa o recurso da ficção científica para fazer críticas sociais, para explorar realmente temas políticos, né? Do jeito dela, ela acaba falando um pouco sobre o sistema de anarquia. Então é muito legal, todo mundo tem que ler, eu acho. Por onde iniciamos a leitura de Úrsula? Além do conto de hoje, se quiséssemos um livro de ficção científica... Eu acho que o Floresta é o Nome do Mundo é um ok. Porque ele é um livro curto, né? Como ele traz assim, esses elementos de crítica social, a gente consegue logo criar alteridade e entender aquelas personagens, né? Porque como é uma ficção científica, então tem seres de outro mundo e tal e coisa. Mas ela ela escreve de uma forma bem tranquila da gente entender, né? E aí ela, assim, eu gostei bastante, dá para acompanhar bem, eu recomendo demais. E a gente, eu recomendo demais. Tem que ler Úrsula, porque assim, ela foi muito assim perspicaz e ela usou a literatura dela de uma forma muito, muito potente. Não, e com essa abertura, com esse preâmbulo, deixando todo mundo aqui instigado e querendo muito ler Úrsula, vamos falar então do nosso conto. E a Monique, ela me propôs uma maneira diferente de a gente fazer a leitura e a análise do conto, que é de uma maneira gradativa. Como ele é altamente referencial, vai trazer N referências, N simbologias, N camadas, é muito complexo. Então a Monique propõe que eu sempre peço para dar um spoiler, contar um pouco do enredo e depois fazer
trazer ali uma leitura, uma análise, uma possibilidade ali de chave de leitura. Só que hoje a gente vai fazer isso de uma maneira gradativa, para justamente Fracionadinha. isso, fracionada, para conseguir observar mesmo essas camadas todas que o conto traz, né? Então, Mo, vamos começar, Vamos que a lá. gente tem aqui É. meia hora e vai dar tempo Vamos de vai dar, falar vai dar tempo. tranquilo, vai ser lindo. Vamos falar Como eu, então sobre o conto. bem, como eu disse para vocês, né, o conto os textos dela tem muito essa crítica social e tem muito essa questão sociológica, né? Então toda essa alegoria que ela cria tem uma coisa por trás, né? Ela era uma mulher muito culta, o pai dela era doutor em antropologia, ela lia desde muito cedo e ela fala, inclusive, que ela nunca leu livros para crianças, né? Porque ela tinha Uma biblioteca. uma biblioteca, ela é só, acho que a quarta filha, né? A mãe também trabalhava com literatura, o irmão é crítico literário, né? Então ela é a mais nova e ela cresceu nesse mundo de intelectuais. Então ela sempre explorou muito a leitura e essa questão antropológica, sociológica, isso sempre teve muito presente no mundo dela. Ela casou com um historiador, né? Então isso faz muito parte do Aquele era o repertório dela. meio, né? Então, quando você lê, aparentemente, você pode falar, isso aqui, putz, é uma alegoria sim, mas não é. Tem coisas por trás e eu quis trazer essas coisas por trás para quem quiser linkar ou construir em cima depois. Aí é da criatividade Só e do antes de repertório de você todo mundo. entrar, na bio, na minha bio e na bio da Monique, tem o link do texto, né? Então Tem, tá vale muito a disponível. pena, tá disponível lá, nós vamos manter esse link, porque realmente Sim. é um texto incrível, disponível para nossa leitura, né? Disponível gratuitamente para nossa leitura, então vale muito a pena. Para quem não leu, tem a oportunidade de, depois dessa conversa que nossa comunique, ainda assim consultar aí a obra, né? É. Mas Esse, vamos lá. esse conto, ele é um conto dos anos 70, ele causou uma comoção gigantesca. Ela é acho que uma das poucas autoras que é conhecida por um conto, né? Não é por um monte de uma antologia, nem por um livro de contos. Esse conto, ele é muito marcante na obra dela, tanto que ele é muito citado. Úrsula K. Le Guin, os despossuídos, sei o que, Terra-Mar, tá. Aqueles que abandonam Melas, porque ele causou uma comoção. Ele é um conto dos anos 70, ele ganhou o Hugo em 74, e quando perguntaram para ela por que ela tinha escrito esse livro, esse conto, ela disse que é porque ela tinha esquecido que ela leu Dostoiévski. Esse é um índice para justificar e a gente vai entender lá num parágrafo por que ela disse isso. O que acontece? Homelas é uma cidade perfeita, é uma cidade utópica, né? É uma cidade que está pronta. Quando ela começa a descrever Homelas, ela fala que vai acontecer um festival de verão. E nesse festival de verão as pessoas estão celebrando. Então, se você tem pessoas sérias, você tem pessoas indo para esse festival com filhos, mas você também tem pessoas, né, alegres, né? De um outro caminho vão pessoas assim, uma coisa mais carnavalesca, tocando música e tal. E vai ter uma corrida de cavalos para celebrar esse festival de verão. E o sol é bonito e tal. E ela vai convidando você. Você quer imaginar isso? Tudo bem, eu estou inclinada a aceitar que lá tenha isso também. Ela vai te convidando para você também incluindo elementos em Homela. Você fala, putz, mas vai ter essas bandeiras, né? Ela fala bandeiras vermelhas, pratas e douradas. Puxa, olha, e tem tem os picos nevados. Então, quer dizer que em volta daquela cidade também tem uns picos nevados, né? Então, você imagina aquela cidade toda verde, linda, no festival de verão. Ela vai te envolvendo com a narração dessa história e te chamando para incluir elementos. E elementos de toda a ordem, né? E aí ela chega num determinado aquele momento, ela fala, bem, agora que eu cheguei aqui nesse ponto da descrição, você vai falar, agora vai entrar o rei com o seu cavalo. Mas Homelas não tem reis em cavalos. Então pode ser que ele venha numa liteira carregado por escravos. Não, mas Homelas não tem escravos. E aqui é o primeiro ponto que eu quero destacar, né? Você não tem, então, um governante em Homelas. E aí ela segue falando, né, que
para você incluir elementos, e ela fala, você quer incluir uma orgia aqui? Vamos incluir, eu tô aceito, acho que uma orgia vai ser legal. Mas não vamos imaginar assim essas sacerdotisas, esses sacerdotes enlouquecidos. Não! Vamos imaginar assim, umas pessoas que estão assim se doando para o prazer, né? Uma coisa. Porque em Homelas não tem clero, não tem religião. Religiosidade, mas não tem Mas clero. não tem a religião, não tem o clero. E aí você fala, então não tem rei e também não tem clero. E aí ela fala assim, então os cavalos que vão desfilar e as pessoas estão muito animadas, porque a celebração dos cidadãos de Homelas, ela é uma celebração heróica, é uma celebração como de quem vence uma guerra. Mas não há soldados em Homelas. Também não há um poder militar, então, em Homelas. E aí você pensa, não tem rei, não tem escravo, não tem soldado, não tem clero. Não é uma sociedade que está dividida em classes, não é uma sociedade que tem um poder. E toda sociedade, ela precisa, para se construir, né, quem estuda o direito sabe disso, a gente aprende lá nas aulas de sociologia e filosofia jurídica, que quando dois homens compartilharam um ambiente em comum e precisaram determinar regras para que eles convivessem em paz, ali existe um pacto, esse pacto é o pacto social. Né? São as pequenas regras que a gente vai estabelecendo coletivamente para convivência. E aí, quando ela te apresenta Homelas, ela já mostra para você que esse pacto social, ele não é um pacto social que a gente conhece. Porque não tem rei, não tem escravo, não tem militar. Né? Então, aqui ela já subverte essa primeira organização social. Né? Isso, Rousseau, como a Lívia está falando aí, ele é um dos maiores autores que trabalha a estrutura do pacto social, como a sociedade se organiza, o coletivo, né? Como que o coletivo ele convive pacificamente. É esse pacto social, essa coisa maior que a gente não identifica, que é muito maior que nós, mas que estabelece essas regras de convivência. Em Homelas, esse pacto ele é totalmente inovador, veja bem, porque ela desconstrói todas as formas de pacto que a gente conhece. Né? Não é um monarca, né? Um governo, não é pela escravidão, não é pela igreja, pelo clero, não é militar. E aí a gente vai seguir, né? E aí a gente vai seguir e ela vai começar a falar da alegria, né? Que a alegria, as pessoas de Homelas, elas são alegres, elas estão contentes, elas estão celebrando, mas elas não são idiotas. Ela fala porque existe uma coisa pedante, ela usa o termo pedante, né? De associar a alegria com uma coisa idiota, e não. E ela até critica, ela fala, os intelectuais costumam criar um enlevo para a dor, né? Que é justamente colocar a dor naquele lugar assim, só a dor sublima, só a dor, né? Não é assim. E ela vem, e acho que a crítica mais forte dela vem e fala, inclusive os artistas, eles costumam ignorar a banalidade do mal. E aí que eu falei, banalidade do mal, conceito criado pela minha querida Hannah Arendt, que eu amo. Por que ela fala de banalidade do mal? Esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, O Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, esse conceito, banalidade do mal, a Hannah ela faz com esse livro em 63. E isso aqui, gente, isso aqui é o maior burburinho que podia ter acontecido, foi esse livro. Por quê? Porque a Hannah Arendt, ela é judia. E o que é esse Eichmann em Jerusalém, né? Eichmann, esse cara aqui, ele é o oficial nazista que pensou a solução final, ou seja, a morte, o extermínio dos judeus. Ele era a cabeça por trás desse sistema. Quando a Segunda Guerra acaba e prendem os oficiais nazistas, ele consegue fugir. E ele veio para a Argentina e se escondeu na Argentina e ficou fugido aqui. Então, ele não entrou para o julgamento em Nuremberg, junto com os outros oficiais nazistas alemães, né, que foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg, que era aquele tribunal militar internacional, foi feito para julgar os crimes de guerra. E por que causa um burburinho? Porque essa é a primeira discussão da Hannah, né? Então, assim, é um tribunal internacional militar para julgar crimes de guerra. Mas, na verdade, era mais um tribunal dos vitoriosos, porque o que os Estados Unidos fez em Nagasaki, Hiroshima,
não foi julgado, né? As bombas atômicas sobre civis, né? E aí ela começa. E aí, o que acontece? Só nos anos 60 descobrem que o Eichmann está na Argentina. E aí o Estado de Israel já está constituído e o Estado de Israel rapta ele, aqui a inteligência rapta e leva ele para Israel. E lá é feito criado um tribunal para julgá-lo. E aí a Hannah começa a falar assim, tá certo isso? Porque Nuremberg já foi. Tá certo? Será? E ela é uma judia. Como assim? O cara pensou na solução final, exterminava judeus. Ela não pode pensar isso, mas ela era uma pensadora, acima de tudo. E ela começa a questionar aquele tribunal. E dentro desse questionamento que ela faz, e ela vai acompanhando todo o julgamento, ela percebe o seguinte, que querem fazer o que primeiro eles tentam mostrar que o Eichmann era um mentiroso. E não conseguem. Depois, eles chamam uma junta de psicólogos, vem 4 psicólogos, psiquiatras, para avaliar o cara. E o cara não era um louco, um psicopata, Não. Ele chega e fala assim, perante o tribunal, ele fala assim, nós tínhamos uma guerra, nós disputamos uma guerra, eu perdi. Então eu aceito a minha punição e eu aceito até ser enforcado em praça pública. Mas eu não estou arrependido. Porque eu cumpria as ordens. Eu era um cara que estava... O meu Estado agia desse jeito. Eu mesmo, ele fala em determinado... Não tinha nada contra os judeus. Lógico que lógico que entre os nazistas, lá entre os meus colegas de partido, tinham os fanáticos. Mas não era o meu caso. Ele falou, então, e se eu tivesse vencido? Né? Então eu tô aqui, aceito esse julgamento, só que... E aí isso virou a cabeça da galera, porque ele era um cara que ele não era um psicopata, ele tinha uma família, ele estava vivendo na Argentina com a família foi para a Argentina, sustentava a família dele, ele era um homem comum, ele trabalhava, assim, até num emprego bem menor do que a capacidade dele permitia, para conseguir ficar escondido. E assim, aquele tribunal começa a tentar pintar um monstro que não existia. E a Hannah, ela cria esse conceito de banalidade do mal. Ela fala assim, por que o mal precisa ser monstruoso? E ela fala, porque a humanidade, talvez, não querer aceitar o fato de que ela consegue conviver com as pequenas perversidades que vão tomando conta da vida da gente. Até o ponto de se tornar uma sociedade fatalista. Eu não posso fazer nada. A sociedade ela não quer admitir que ela é assim. Então, elas criaram um circo em volta do julgamento do Eichmann. Só que ele era um cara comum. Ele não era nenhum monstro. E isso, putz, vindo de uma judia. Que isso foi uma loucura. Né, assim, é uma coisa. E, então, em 63, ela escreve tudo isso, né? Nesse mundo totalmente reconfigurado pela Segunda Guerra. Né, um Estado de Israel surgindo, um Estado judeu, né, sendo apoiado a construção desse Estado judeu, e aí vem uma judia e fala tudo isso. Então, a Úrsula, que era uma mulher muito antenada, e principalmente nas questões sociais, ela internaliza isso, né? E ela fala, os artistas, de fato, porque quando o artista retrata o mal, é sempre uma coisa horrorosa, é sempre uma coisa super perversa, é sempre uma coisa extraordinária, mas o mal, ele é muito mais ordinário do que a gente imagina. E aí eu falei, gente, olha a sacada dessa mulher aqui em 3 páginas. Que ela coloca. Ela trouxe isso muito forte para o livro, né? Então ela fala assim, eles não eram bobos, essa alegria dele não era um bom de gente, um bobo da corte, eles eram alegres, mas eles não eram pessoas ingênuas, né? E aí ela traz essa outra camada. E aí, quando ela faz esse preâmbulo, vou usar a sua palavra, quando ela faz falando sobre esse cidadão que não é ingênuo, ela abre o lado sombrio do conto. Ela diz o seguinte, que num dos prédios lá de Homelas, um dos muitos prédios públicos que existem lá, um prédio muito bonito, no subterrâneo desse prédio tem uma cela pequena, que é como um armário de ferramentas, e essa cela é mal iluminada, não tem uma luz natural que entra por ela, é uma cela que é mal cheirosa, ela até fala que tem uma umidade muito natural de porões, e nessa cela tem uma criança.
E É essa terrível. criança tá debilitada, tá debilizada, ela já não é uma criança que corresponde à idade dela, ela é uma criança que tá nua e ela tem, assim, Escolioses, assim. escaras, né? Isso, porque ela senta sobre sobre os próprios excrementos. E essa criança, ela não recebe a visita de ninguém. Essa criança, ela vive sozinha lá nessa cela e ela come uma porção de farinha e água, é o com que ela se alimenta. E só Farinha de e vez em gordura, quando eu acho. aparece É gordura, que isso, uma chega a ser farinha de mais. milha com gordura, uma coisa bem assim, uma lavagem, né? E de vez em quando uma pessoa aparece, chuta essa criança para ela ficar de pé e as outras pessoas que estão junto só olham, mas ninguém fala com essa criança que está nessa situação. E ela piora o cenário quando ela diz o seguinte: todo mundo em Homelas sabe que essa criança está lá. Porque a cidade de Homelas é do jeito que é e alcançou a prosperidade que alcançou porque essa criança está lá. Esse é o pacto social que une essa cidade. É em torno da situação dessa criança. Essa situação de miséria dessa criança, essa situação extrema dessa criança é o que faz com que os cidadãos de Homelas tenham tudo que eles têm, é o pacto. E esse pacto, ele é um pacto tão rigoroso que ninguém pode falar com essa criança. E ele relata que essa criança, ela já teve a perspectiva da luz do sol um dia, que ela já teve a lembrança da mãe um dia, que ela choraminga, né? Deixa eu sair, eu vou ser obediente, deixa eu sair, eu vou ser obediente. Mas a cidade E fala que o sabe preço é que muito alto. O preço é o muito preço alto. o preço para a cidade ser o que ela é e gozar de todas as benesses e perfeição que ela goza é aquela criança naquela situação. E todo cidadão de Homelas sabe da existência dessa criança. Inclusive, as crianças aprendem sobre a existência dessa criança, né? E falam assim, ó, nossa cidade ela é assim por conta disso. Alguns vão ver essa criança, se revoltam, choram, tal, mas quando eles vão passando o tempo e eles vão vendo tudo que eles têm, né? Essa vida que é tão perfeita, é tão equilibrada, e eles percebem que essa criança lá, naquelas condições, é o preço que a cidade paga, eles pensam, poxa, essa criança ela já está tão debilizada que ela não vai ter nenhum benefício de vir à tona. Então, Melhor vida assim. que segue. E aí, como eu falei para você, né? Você fala, mano, como assim essa cidade vive às custas de uma criança torturada? Que isso? Por quê? Por quê? Como que essa mulher foi ter essa Porque é ideia? uma criança, porque é uma criança, uma simbologia importante nas condições em que está. Eu acho que, para mim, quando eu termino a Isso. leitura, isso fica muito forte. É. E aí, lembra que eu falei que ela escreveu esse livro porque, de certo, ela esqueceu que tinha lido Dostoiévski? Eu fui atrás de entender por que ela disse isso. O que acontece é o seguinte, lá em 1879, o Dostoiévski escreveu Irmãos Karamazov. E o Irmãos Karamazov, o irmão, o Ivan, tem um irmão, o Alyosha, que ele é seminarista, né? E ele provoca esse irmão e ele faz uma pergunta por irmão. E ele faz, até escrevi aqui para fazer direitinho a pergunta, ele fala assim, suponhamos que para fazer os homens eternamente felizes fosse inevitável e essencial torturar durante uma infinidade de tempo uma pequena criatura. Um menino que fosse, apenas um único, você o consentiria? E o Alyosha responde, não consentiria. Para Úrsula, isso ficou muito no campo do hipotético. Ela falou assim, como assim, né? Uma cidade, homens eternamente felizes. Então ela elaborou o que seria essa eterna felicidade. E quando ela elabora, ela põe a gente assim, será que a gente responde tão bate-pronto assim que nem o Alyosha? Não consentiria? Porque Ou ela fez titubeia, essa ou pergunta. titubeia, ou titubeia. Será? Será? Porque no livro, né, o Dostoiévski, o Alyosha, ele é bate-pronto. Não consentiria. Porque existe toda
existe todo um contexto de guerra em torno da história do Irmãos Karamazov, né? E existe toda uma questão de fome e de miséria, né? E aí ele fala assim... isso aqui agora. O Mário acaba de dizer aqui, tipo, os pobres estão na miséria para que outros tenham conforto, acumulem riqueza e vivam bem. Será que a gente faz esse link? A gente não faz esse link. E a Úrsula falou, não, eu vou elaborar isso aqui que o Dostoiévski propôs melhor e eu vou ver se todo mundo tá tão fácil assim na pele da Alyosha. Porque para mim é isso que ela fez. E aí eu digo para você mais, eu fui mais longe, porque ela pega e fala assim, Homelas é o extremo do desejável, né? Ele é tudo aquilo que todo mundo queria ter numa cidade, porque ela fala que as crianças são felizes, ela fala que os lugares são bonitos, que há organização, que não tem violência, que as pessoas não são ingênuas. E ela vai construindo tudo isso e ela pega e ela fala, o preço disso é o máximo do que pode ser repudiado. É a tortura de uma criança. Você vê que ela leva o mundo para dois extremos e ela fala, me diga aí. E se a gente pensar que nem o Alyosha de bate-pronto? Não. Não posso consentir com isso. Será que a gente não pode consentir com isso? Ou será, e aí olha minhas aspirações, que a gente tenta sufocar uma porção nossa, que a humanidade, e aí o Mário, que é da turma do Rousseau, briga comigo, porque assim, eu, Monique, acredito que a humanidade é má. A gente está aprendendo a ser bom, entende? Para mim a caminhada é essa. Para mim a caminhada é aprender. E aí na faculdade de Direito fui apresentada a um filósofo político chamado Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes, ele escreveu antes do Rousseau, ele fala sobre o pacto social, e o Thomas Hobbes, ele fala o seguinte, o que une as pessoas? Como é possível unir a humanidade? Como é possível manter a humanidade coesa? E aí, para ele poder fazer esse exercício, ele precisa entender a natureza do homem, porque só a gente indo a fundo na nossa natureza que a gente consegue descobrir o que faz a gente ter, o que a gente é capaz de suportar ou não. E ele diz o seguinte, o homem ele é egoísta por natureza. Todos os homens, eles nascem iguais, né? Mesmo que um seja mais inteligente, mesmo que um seja mais forte, em algum ponto essas forças diferentes se equilibram e todos os homens são iguais, mas para o homem ele não quer ser igual, ele quer se destacar um do outro. E como ele se destaca? Com base de poder. E o que é base de poder? Quem tem muitos amigos tem poder, porque ele tem um poder de agregar. Quem tem muitos inimigos tem poder, porque ele chama a atenção. Quem tem muitas terras, né? Ele tem um território grande, tem poder. Ele vai... Isso aqui é 1650 e tantos, né? O Thomas Hobbes desenvolve isso. E ele fala o seguinte, veja que o homem, ele é egoísta, né? E ele é ruim. E assim... Se o homem ele fica nessa de tentar o tempo todo se sobrepor aos outros homens, a gente vai viver num estado de guerra de todos contra todos. É preciso alguma coisa que diga assim, olha, vocês têm que parar porque eu sou mais forte e se essa palhaçada aí não parar, eu vou intervir. E esse poder é o Estado. É esse Leviatã da obra dele, né, que ele fala que é o Leviatã. O Leviatã, no caso dele, 1650, é o rei. Mas ele, assim, naquele modelo, né, ele fala do rei, mas ele acredita o seguinte, é preciso que uma instituição seja forte e provedora, que submeta todos esses homens a ter um respeito, a ter um medo dessa instituição. Né? Precisa ter um limite, um poder regulador para o homem, porque o homem, dentro da sua natureza egoísta, de querer sempre se sobrepor a outros homens, senão ele vai ficar nessa guerra de todos contra todos. E ele fala na obra dele o seguinte, que a religião faz isso muito bem. Ele faz uma crítica à igreja nessa obra Leviatã. Ele fala assim, que os monarcas tinham muito que aprender com os sacerdotes, porque como que os sacerdotes cuidavam do seu rebanho? Deus vai punir, pecado e tereré. Então, assim, é preciso aprender a usar o medo, que é a única coisa capaz de controlar o homem. Gente, se o medo de perder tudo que Homelas não foi o grande elemento que construiu o pacto social de Homelas, eu não sei mais, né? O que foi?
né? Será que ela não coloca a gente de frente com esse egoísmo do ser humano, né? E esse medo, né, de perder os próprios benefícios? Será que não é isso que ela está mostrando pra gente? Ó, a gente é assim. E aí, essas pessoas de Homelas, elas, com medo de perder aquilo que elas têm, elas acabam criando justificativas. Veja a banalidade do mal. É aquela criança. Ela já vai sair de lá debilizada, ela já tá naquela situação. Né? Ela já passou por tudo isso. Né? E aí você fala, gente, e aí tudo foi confluindo, né? Você vê, Hannah Arendt, 63, Thomas Hobbes, 1961, Dostoiévski, 1879. Eu fiz um caldo disso tudo e falei, talvez seja essa a mensagem que ela esteja tentando colocar pra gente. Por quê? Porque ela fala assim, pensando nessa hipótese, ela vai construindo, ela fala assim, agora você não acha os habitantes de Homelas mais verossímeis? Aí você fala, essa mulher tá louca, por que eu vou achar esse cara verossímil? Mas ponha, pense nisso, pense nessa sociedade com medo de perder a cidade, Homelas. Será que não vale o preço? Será que a gente não paga esse preço? Será que a gente não tá muito mais no centro de Homelas do que a gente supõe? Porque a nossa... Conhece-te a ti mesmo, né? Não tem o conhece-te a ti mesmo? A gente fala assim, não, imagina, nunca vou imaginar ver uma criança torturada. Será? Será que a gente não passa batido por essas notícias todo dia no jornal? A criança toma um tiro indo para a escola? E depois chega ao ponto de que normaliza, né? O que eu posso fazer? Tem um grande homem, né, que trouxe o yoga para o Brasil, que é o professor Hermógenes, e ele falava, Deus me livre, isso é normal. Né? E quando você vai normalizando essa perversidade, ainda que velada, ainda que sutil, ela vira do avesso, né? Porque a janela da Nina fala que talvez por isso que causou mal-estar. Eu fiquei muito chocada, sensibilizada no momento da criança, né? Porque de fato a maneira como ela narra, e você vai percebendo que beira o grotesco, né? A criança beira o grotesco mesmo. A situação de vida da criança ali no submundo acaba sendo o submundo de Homelas ali, num porão, no meio da sujeira, a criança toda cheia de excrementos, sabe? Enfim, escariações, não sei como é que fala. Então você vai percebendo e fala, nossa, mas como um ambiente tão incrível em que a ordem parece algo natural e não imposto, em que as pessoas aparentemente vivem em harmonia, em que tudo funciona, flui, como que isso tudo se constrói nas bases de uma criança naquela situação. E ela fecha o conto desse jeito. Acho que vale a pena mostrar até a gente, então, e aí eu puxei a Svetlana, por quê? Porque hoje é fácil, a gente consegue encontrar exemplos de Homelas, né, de Homelas torturando crianças para sobreviver na nossa sociedade hoje em dia. Mas por que eu leio? Porque a Svetlana, ela tem um livro chamado As Últimas Testemunhas, que são todas as crianças soviéticas órfãs em função da Segunda Guerra. O mundo estava numa guerra, e assim, não tinha comida para essas crianças porque tudo era pro fronte, então assim, crianças morriam de fome, né? Tem no Guerra, no Guerra Não Tem Rosto de Mulher, tem aquela cena horrível da criança sendo afogada, porque a mãe precisa fazer aquela criança se calar, senão os alemães vêm. Quantas crianças existem? São fatos, entende? Eu falei, a Svetlana fala sobre isso, e aí fui ler de novo algumas passagens desse livro, e o que eu peguei aqui no começo do livro da Svetlana, no lugar do prefácio? Uma citação ao Dostoiévski. A Svetlana fala, né, do Dostoiévski criticando a construção de uma sociedade em cima da lágrima das crianças. Será que essa sociedade que a gente está construindo ao preço de uma lágrima de uma criança vale? Para ele era uma inquietação, né? E assim, essa sociedade de real, né, que não é Homelas. Né, que quando a gente lê Homelas, aqueles que abandonam Homelas, a gente se choca, fala, nossa! Mas aí quando você respira e pensa em tudo isso, você fala, mas será que a gente não vive muito mais em Homelas do que o contrário? Né?
E aí ela fala que isso é o inacreditável, porque agora é o que ela fala que é inacreditável. É nos últimos parágrafos, ela fala assim, acontece uma coisa inacreditável em Homelas. De tempos em tempos, algumas pessoas, alguns jovens que acabaram de ver a criança, alguns velhos, eles ficam em silêncio e simplesmente um dia eles saem da casa deles e eles vão embora sozinhos. E vão para algum lugar que eu não sei descrever. Eles vão para um lugar que eu não sei qual é esse lugar. Mas essas pessoas abandonam Homelas. E para ela, isso é o inacreditável. Ela fala assim, inacreditável. E aí eu falei, por que ela usa... Né, a literatura nada é tudo de propósito, né? Inacreditável é uma palavra nada forte, é aleatório. né? Tudo tem Nada é um porquê. aleatório. Por que inacreditável para ela que essas pessoas partam? Porque aquele lugar é muito maravilhoso e porque aquelas pessoas não aceitarem aquele pacto social sobre a pessoa, ou porque essas pessoas vão embora simplesmente e ninguém tem a iniciativa de fazer nada por essa criança. A criança continua lá. Até que ponto as pessoas que abandonam Homelas romperam com o pacto social estabelecido em Homelas? Preferido eu não ver. Parece o Butterby. Prefiro não. Prefiro não. Prefiro não. Prefiro não. Né? Então, será que ir embora? Porque não, com o momento fala, você tá certo, as pessoas elas foram embora de Homelas, eu também iria. Mas e a criança? Não é a criança? O ponto é a criança. Você iria por você embora, porque aquilo te incomoda. Nós seguimos continuando sendo egoístas e pessoas que colocam o próprio bem-estar antes de qualquer coisa. Para mim, a Úrsula pega, ela fala assim, ó, todo dia a gente está criando um mundo diferente, né? Não sou eu que sou escritora de ficção científica. E esse mundo, ele é feito de um monte de escolhas. E essas escolhas, atrás desse mundo ideal, ela tem faces. O que esconde a face do seu mundo ideal? Para mim é isso que ela faz com Homelas, é essa reflexão que ela promove. E assim, eu acho que dá muito a gente pensar. E assim, a gente tem uma tendência natural a pensar que a gente abandonaria Homelas. E a gente tem a tendência de pensar que a gente não seria um cidadão de Homelas, mas quando a gente analisa com tranquilidade, onde você está? Eu acho que E é é isso que ela se pergunta. Esse é o incômodo. É esse o incômodo que a gente sai assim, sai meio sem voz dessa leitura, assim. É. Sai sem entender, sai sem conseguir ter respostas. Sai constrangido. A gente não fica constrangido? Eu fico um pouco constrangida. Sai constrangido. Você fala, É a ai, sensação caramba. Eu fiquei um pouco constrangida, porque... Ela desvela, né? Ela desvela. Será que é tão fácil ser como a Alyosha? Será que é tão simples? Não, não sinto. É isso que ela tá fazendo, né? Ela tá mostrando pra gente que, olha, talvez você consinta sim. E talvez você esteja esperando que eu retrate uma criança torturada num submundo. Mas há outras formas de tortura que são banais e em curso e que a gente suporta porque adotar isso como uma fatalidade torna o nosso mundo mais confortável. Né? Então, assim, é esse conto que eu tinha para trazer para vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Monique! Que porrada, Monique! Mas, ao mesmo tempo, quantas reflexões. E eu digo que vale releituras. Depois dessa conversa nossa, vou querer reler, porque com certeza terei outras visões. Saí muito incomodada, e eu vou usar as suas palavras, saí muito constrangida, de fato, da leitura. E agora, pensando em tudo isso, quero reler, quero revisitar, né? E quero ter outras leituras de Úrsula anotadas aqui. Quero ler a literatura como sacola, o discurso de uma canhota, e principal que são os discursos, né? E o ensaio. Quero ler A Floresta é o Nome do Mundo e A Mão Esquerda da Escuridão. Todas as dicas anotadas, porque fiquei assim muito curiosa e ao mesmo tempo também sensibilizada a partir da escrita da Úrsula, né? Uma escrita que ela vai se construindo em cima dessas camadas e simbologias, e você
destrinchou esse texto, trazendo esses referenciais e aclarando, né, a nossa mente. Ele é um texto que mexeu demais comigo, porque eu sempre me pergunto isso, né, da questão da maldade. Eu falo assim, se a humanidade reconhecesse a maldade que é inerente a ela, eu acho que a gente lidaria melhor, sabe aquele papo bem de terapia, da gente se Isso, é conhecer isso aí. e para saber? Porque enquanto a gente fica nessa de que todo mundo bonzinho, de que todo mundo solidário, de que todo mundo só quer o melhor, será? Será mesmo? Será que a gente não tem uma porção feia? E essa porção feia da gente não está impedindo a gente de caminhar, porque a gente não quer se reconciliar com essa parte feia. E a gente entra também num bagulho louco de arquétipo junguiano, né? Assim, de aceitar essas nossas situações, essas coisas que a gente vai escondendo, né? Para mim, o que a Úrsula faz é isso. Né? Quando ela vem, ela não... Como eu falei, quando a gente conhece esses outros textos que não são não ficcionais dela, esses discursos e tal, ela é uma pessoa que ela está confrontando o nosso modelo, não é o nosso sistema. Ela está confrontando o nosso modelo. Né? Ela está chegando e falando assim, ó, do jeito que está, a gente precisa pensar um novo mundo possível, a gente tem que pensar em alternativas. Porque, veja bem, né, as pessoas que estão na arte não enxergam, não têm liberdade para ser artistas. Né? A pessoa que ela imagina a formação do mundo, ela faz, nessa teoria da ficção como Sacola, ela critica o Kubrick, porque ela fala que ela não quer acreditar, né, que a humanidade se faz em cima de uma arma e de um assassinato, né, por causa daquela cena, né, que a nossa evolução lá, a gente pegou a gente pegou no Odisseia no espaço, né, que começa com a cena dos macacos, que ele bate, ele assassina, né, ele mata o outro macaco, e ele dá um grito, e aí, de repente, aquele neném viajando sozinho pelo espaço, né? Ela fala, não é possível que a humanidade seja isso, um assassinato, e de repente porque a gente é capaz de assassinar outros seres, a gente vai conseguir viajar sozinho pelo espaço. E ela questiona muito a questão, nesse outro conto dela, ela questiona muito a questão, assim, por que eu quero acreditar que ela põe muitos personagens não brancos. E ela fala, se a população do mundo é muito maior de pele escura, por que as minhas personagens não têm a pele clara? Por que eu vou imaginar que no futuro ou em outros mundos é a pele clara que prevalece? Não tem sentido. Então ela vira tudo de ponta cabeça. E assim, às vezes a gente precisa aceitar, entende? Porque lógico que ela vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Você vai ficar. Eu falo assim que ela tira uma fotografia da humanidade e mostra pra gente, né? E a tendência é que você não goste do que você tá vendo, mas será que você não precisa ver para de repente considerar, alterar e mudar? Então, assim, para mim, assim, ela faz uma proposta riquíssima com a literatura dela. E eu acho que todo mundo tem que conhecer, faço campanha mesmo. Amamos. E vamos ler Úrsula. Amamos, Mo. Que alegria ouvi-la, embora um tema densíssimo, mas que alegria ouvi-la, aprender com você, sempre uma oportunidade ímpar. Fechar esse ciclo do Faz de Conto de 2021 com você, e você nem sabia disso. Nem sabia. Você pôs um storyzinho lá, eu pus um Sheldon. Eu falei, tem que encerrar isso direito. E não foi de outra maneira, como eu sabia que seria. Quero agradecer a parceria, quero agradecer a todos que acompanharam o Faz de Conto nesse 1 ano e meio. E olha, voltamos em 2022, revigorados, né, com novas propostas, com muitas coisas boas acontecendo. Estamos nos últimos dias. Você, a gente que faz... E eu tenho certeza que você é capaz de trazer muita coisa boa pra gente. Aí confio muito no seu talento e te admiro demais. E, gente, muito, muito obrigada, Mário, todos que estão aqui presentes, a Lívia, o Jota, que escreveu aqui, ali o Bonomini, todo mundo que está aqui presente, muito obrigada. Monique, e eu, assim, tô com saudade, que delícia prosear contigo, que delícia aprender contigo. E amo as suas indicações literárias, sempre. Vou em busca, ó, tomei nota de tudo aqui. Divirtam-se, obrigada a todo mundo aí.
que assistiu. Obrigada, Jana, pela oportunidade muito de me obrigada a todos. falar sobre os E livros e que eu amo. nos vemos por aí. Café Literário, aqui no Insta. Vamos nos cruzando. Muito Isso obrigada a aí. todos, de coração. E um beijo grande. Mo, obrigada, Querida, querida. Foi lindo aquele de abraço. viver. Obrigada. Gente, Beijo, gente. obrigada. Um abraço.